Nós estamos iniciando, neste quinto domingo da Páscoa, a segunda parte do período da Páscoa, do tempo da Páscoa. Nós vimos nas primeiras 3 semanas, o que nós podemos chamar de primeira parte, Jesus aparecendo aos discípulos para que a comunidade, para que a igreja pudesse perceber e experimentar a sua presença enquanto ressuscitado. No domingo passado, no quarto domingo, foi o domingo do Bom Pastor, e durante toda a semana nós ouvimos leituras que nos remetiam ao pastoreio, uma chamada Semana do Bom Pastor. E agora nós estamos iniciando a fase final do período da Páscoa, do tempo pascal, onde nós vamos ver crescer a pessoa e a figura do Espírito Santo, que nós celebraremos solenemente em Pentecostes. Hoje, nesse quinto domingo, a liturgia vai nos propor, vai nos convidar a refletir sobre a experiência da igreja, que vai surgindo, né, na força do Espírito Santo. E a igreja que nasce de Jesus, é fundada por Jesus e cuja função é continuar na história a mesma missão de Jesus, impulsionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. A alma é o elemento que dá vida ao corpo, que move o corpo. A igreja é o corpo místico de Jesus na história. E a igreja é movida pelo Espírito Santo. Feita de homens, diz uma música, feita de homens, a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. É o Espírito Santo que a impulsiona na história. E as leituras vão falar da igreja, a começar da primeira leitura que nos apresenta alguns traços característicos da igreja primitiva. Nós ouvimos na primeira leitura o relato das primeiras comunidades passando por dificuldades. A igreja é feita de seres humanos. Ela é divina, mas ela é também humana. E quando nós falamos de seres humanos, nós falamos de conflitos. Então, a primeira leitura nos apresenta um conflito na comunidade. O importante é como esse conflito é resolvido. A primeira leitura nos apresenta a comunidade enfrentando um conflito, mas ao mesmo tempo buscando a solução desses conflitos. E a solução vem de um modo muito interessante. O modo como é solucionado o conflito nos mostra que a igreja desde o início já estava se organizando enquanto hierarquia, uma escala de funções, hierarquia que é mostrada na própria solução do problema. A comunidade traz um problema, leva esse problema aos apóstolos, né? E os apóstolos pedem que a comunidade ajude a responder, né? Pedindo que a comunidade apresentasse uma possível solução. E a comunidade traz o nome de 7 pessoas que vão ajudar a resolver o problema, que são conhecidos como 7 primeiros diáconos da igreja. E os apóstolos então impõem as mãos sobre ele, num rito que nós chamamos hoje de ordenação, né? E esses 7 homens, ao mesmo tempo que são a base da hierarquia, o primeiro grau da hierarquia da igreja, o grau inicial, o diaconato, recebe dos apóstolos, ou seja, aqueles que nós chamamos hoje de bispos, né, uma função. E essa solução é trazida pela própria comunidade, mas é trazida como inspiração do Espírito Santo. Nós já vemos então o Espírito solucionando, ajudando a solucionar os problemas, levando a igreja adiante, pois a igreja é conduzida por ele. Então os apóstolos transmitem a força do Espírito sobre aqueles homens, sobre aqueles primeiros diáconos, e a caminhada da igreja avança. Também a segunda leitura vai nos falar da igreja, mas num outro sentido. Vai nos dizer que a igreja é também um elemento espiritual. E vai nos dizer que os cristãos, os membros da igreja, ou seja,
Nós que fomos chamados a entrar na comunidade de Jesus, que é a igreja, nós somos chamados de quê? De nação santa, de povo sacerdotal, chamado a oferecer sacrifícios, oferendas espirituais a Deus. Na verdade, o sacerdócio, que tem duas dimensões, tem o sacerdócio ministerial, que é específico dos padres e dos bispos, mas também há o sacerdócio batismal de todos os fiéis, pelo qual nós somos capacitados a colaborar com a própria igreja, porque a igreja, na verdade, somos todos nós, todos juntos. E o Espírito nos capacita, então, de modo espiritual, a transformar a nossa vida numa oferenda agradável a Deus. Há um outro cântico também muito bonito que diz que o culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Para que nós sejamos capazes de, impulsionados pelo Espírito, nós possamos servir a Deus, comunicando a palavra dele, nós possamos servir a Deus prestando a Ele um culto litúrgico, presidido pelos nossos bispos, pelos nossos padres, mas também nós possamos prestar a Deus um culto existencial, através da obediência à palavra de Deus e através da prática da solidariedade e da caridade, como nós vemos na primeira leitura. Então, hoje, a liturgia nos propõe isso, mergulhar no mistério da igreja que é definida no próprio Evangelho. No Evangelho, há uma definição da igreja, embora não se fale a palavra igreja. Jesus prepara a comunidade para o seu retorno para o Pai. Nós vamos celebrar isso, quando da ascensão. Ele prepara o retorno para o Pai e já vai preparando a comunidade para o envio do Espírito, o Espírito que vai unir a comunidade em torno de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Então, o Espírito vai fazer com que a comunidade se sinta na presença de Jesus, vai mostrar para a comunidade que Jesus está vivo. E esse quinto domingo hoje nos convida a isso, a nos sentirmos igreja, a nos reconhecermos igreja, a assumir cada um a nossa função na igreja, seja enquanto membros da hierarquia, seja enquanto membros do laicato. Lembrando que a primeira leitura nos mostra de forma muito clara que a função de cada um na igreja é insubstituível. Cada um tem a sua própria função. E cada um é chamado por Deus a dar a sua colaboração. Nós vemos o surgimento da hierarquia dos diáconos, dos padres, dos bispos, não como um exercício de dominação, mas como um exercício de colaboração. Na igreja ninguém faz nada sozinho. E a liturgia mostra muito bem isso. Numa celebração litúrgica, especialmente na missa, há inúmeras funções. E cada um exerce uma função específica. E a igreja orienta que numa celebração litúrgica, nenhum membro faça uma função duplicada, a não ser em caso de extrema necessidade. Por isso que, se vocês observarem, uma pessoa faz uma leitura, outra faz o salmo, outra faz a segunda leitura, outra faz as preces. O padre tem a função específica dele, o diácono tem a função específica. Claro que num momento de exceção, uma pessoa pode exercer duas funções, às vezes até mais, mas em condições habituais há uma distribuição de funções, para que toda a comunidade participe. Mesmo quando nós estamos celebrando presencialmente, o que não é o caso agora por conta da pandemia, cada pessoa presente na celebração tem a sua função. Ninguém assiste uma liturgia, uma celebração. Nós todos participamos, cada um exercendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus quer que nós participemos.
O Espírito de Deus é um espírito de participação, de colaboração, não um espírito de competição. E nesse momento nós vivemos a pandemia, é muito importante nós tomarmos essa consciência de que cada um de nós é parte da igreja, é um membro da igreja e deve colaborar dessa forma. Porque os primeiros 300 anos da igreja foram dificílimos e eles têm muito a nos ensinar, que nós estamos passando agora esse momento de pandemia. Nos primeiros 300 anos, a igreja não tinha templos, não tinha prédios específicos para a comunidade se reunir e celebrar, e se encontrar, e repartir com o outro, como já dissemos em outros momentos, repartir com os outros as coisas bonitas que temos e as dificuldades que passamos. Agora que a pandemia está determinando esse isolamento social, que nós não podemos mais, pelo menos temporariamente, nos reunirmos nos templos, nós devemos fazer das nossas casas os templos. A igreja doméstica, como a igreja a chama. O mesmo Espírito que estava presente na igreja desde o início, continua presente hoje na nossa vida. Que nós possamos tomar essa consciência de que todos nós somos igreja, cada um exercendo um papel, uma função que só pertence a nós. Se eu não cumprir a minha função, ninguém vai cumpri-la. Pode até o outro fazer a minha função, mas não vai cumpri-la. Porque cada um de nós tem uma missão muito especial no projeto de Deus. E a missão da igreja é essa, levar adiante o projeto de Jesus, impulsionada pelo Espírito. Que nessa segunda parte do tempo pascal, nessa reta final até Pentecostes, nós possamos cada vez mais nos abrir à ação do Espírito Santo e nos comprometermos cada vez mais com a comunidade de Jesus, com a igreja, que se reúne em torno de Jesus, que é impulsionada pelo Espírito, cumprindo o desejo do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.